Olá, essa é a oitava aula da playlist sobre eletromagnetismo. Nessa aula, nós exploraremos as equações de Maxwell. Como elas são 4 equações, essa aula vai ser dividida em duas aulas, a aula 8 e a aula 9. As equações de Maxwell são basicamente essas 4 aqui. Claro que, por enquanto, a gente não as conhece. A gente já teve contato com elas em outros vídeos, porém, nós não sabíamos disso. Então, a ideia desses dois vídeos é que, até o final deles, você tenha noção de como é que a gente chegou nessa representação das equações de Maxwell e mais ou menos para que elas servem. Então, esse é o intuito desses vídeos. Bom, inicialmente nós vamos tratar da lei de Gauss para campos magnéticos. E isso vai começar com uma discussão bem simples. Na aula passada nós falamos um pouco sobre ímãs e como eles possuem essas linhas de campo e como essas linhas influenciam a indução de correntes. Agora vamos pensar o seguinte: e se nós quiséssemos partir esse ímã em 3 pedaços, quebrando aqui e aqui? Inicialmente, a ideia que se poderia ter é que ele ficaria assim, dividido. Então você teria aqui a parte sul e a parte norte e aqui uma parte intermediária entre eles. Porém, experimentalmente, diz que essa não é a realidade. Não é isso que acontece. O que acontece é que quando você divide um ímã em 3 partes, essas 3 partes vão ter polos norte e sul. E se você dividir um ímã infinitamente, ele vai continuar a ter 2 polos. Assim, a estrutura magnética mais simples que pode existir é o dipolo magnético. Monopolos magnéticos, até onde se sabe, não existem. O que é o monopolo magnético? Só esse sul ou só esse norte aqui, separados. Isso não existe. Portanto, a partir disso, a representação desse resultado matematicamente pode ser dada pela interpretação do fluxo magnético passando por uma superfície gaussiana. Se vocês quiserem relembrar o que é uma superfície gaussiana e como é que funciona, tem um vídeo nessa playlist que fala sobre a lei de Gauss, porém aqui a gente só vai tratar do resultado mesmo, que seria que fluxo magnético o fluxo magnético que passa através de uma superfície fechada qualquer, tendo esse campo e essa área, é igual a zero. Então, se a gente lembrar, por exemplo, da aula da lei de Gauss, se nós tivermos esse ímã aqui, por exemplo, qualquer superfície gaussiana que eu desenhe, sempre vai ter fluxo entrando e saindo. Então, esse fluxo sempre vai ser zero. Não importa onde, é independente da superfície gaussiana que seja desenhada. Ou seja, isso quer dizer que não vai existir monopolo magnético, até onde já foi visto. Bom, nós podemos agora comparar a lei de Gauss para campo magnético com a lei de Gauss para campo elétrico e nós percebemos algumas coisas. Nas duas equações, a integral é calculada para uma superfície fechada. De acordo com a lei de Gauss, para campos elétricos, a integral é proporcional à carga elétrica envolvida. E de acordo com a lei de Gauss para campos magnéticos, o fluxo magnético através da superfície, as duas são superfícies, através da superfície é sempre zero, porque não existe uma carga magnética ou um monopolo magnético, como já foi discutido. Por fim, nós temos essa diferença entre essas duas leis. Agora, o que nós vamos fazer é transferir essa ideia aqui, para a notação que a gente chama de notação diferencial. Essa notação que a gente está vendo aqui é a notação integral. A notação que a gente viu no início dessa aula aqui foi a notação diferencial. Então, nós temos que chegar nessas duas equações aqui, que seria essa e essa. Para que seja possível transformar da forma integral para diferencial as equações que nós vimos até agora, nós precisamos de 2 teoremas matemáticos, que é o teorema de Gauss e o teorema de Stokes. Sim, Gauss de novo aparecendo aqui, só que na matemática. Então, nós temos que entender basicamente o que esses teoremas estão dizendo. O teorema de Gauss fala o seguinte: o fluxo de um campo vetorial, esse aqui é o campo vetorial, através de uma superfície fechada, S, então perceba como é parecido, é igual à integral do divergente do campo vetorial sobre um volume delimitado por S. Essas duas coisas são equivalentes. Agora, o teorema de Stokes fala o seguinte: a circuitação de um campo vetorial ao longo de um circuito fechado C, então a movimentação de F nesse circuito fechado C é igual ao fluxo do rotacional do campo vetorial através de uma superfície S apoiada no circuito C. Essas integrais, elas são equivalentes. Isso que é importante. Então, como é que a gente vai poder usar esses teoremas? É isso que a gente precisa saber. Então, nós temos aqui
lei de Gauss para o campo magnético e lei de Gauss para o campo elétrico. Se nós olharmos aqui no teorema de Gauss, nós temos que essa integral seria a integral no circuito fechado, que seria a mesma situação daqui. Então, nós podemos reescrever essa equação como uma superfície fechada S de B escalar dA. Isso é a mesma coisa que a integral tripla do divergente desse mesmo campo vetorial sobre um volume. Então, eu posso reescrever isso como a integral tripla de divergente de B sobre esse volume. A mesma coisa, esse é igual a esse. Porém, nós já vimos que isso aqui é zero. Então, isso aqui também vai ser igual a zero. Nós podemos simplesmente escrever que isso aqui é zero. Então, nós chegamos na nossa primeira equação, que seria a lei de Gauss para campos magnéticos. A próxima. Então, a ideia é exatamente a mesma. Eu posso reescrever isso aqui como em S de dA igual a carga envolvida sobre ε0. Porém, nós sabemos que esse lado aqui é igual a integral tripla de um volume e divergente de E dV. E nós sabemos também que carga envolvida é a mesma coisa que a integral tripla de densidade elétrica em um volume. É a mesma coisa, porque se você calcula a densidade dentro de um volume, você vai obter a carga total ali, que seria equivalente. Então eu posso reescrever isso aqui como 1 sobre ε0 da integral tripla de O, que seria a densidade elétrica, em um volume. Portanto, nós temos que esse lado aqui está igual a esse, então eu posso simplesmente simplificar dessa forma. Posso omitir essa integral tripla e escrever como, e essa daqui seria outra equação de Maxwell na forma diferencial. Então nós temos a segunda equação aqui, que seria a lei de Gauss para campos elétricos. E ainda faltam duas equações. Essas outras duas vão ficar para o próximo vídeo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.